Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, diz aqui que Yeshua precisa ficar no céu até que chegue o tempo em que todas as coisas serão restauradas. Oh, mas você fala, João Batista restaurou tudo, ele era o Elias que adivinha. Será? Porque aqui no capítulo 3, está dizendo que Yeshua Messias não virá enquanto não for restaurado todas as coisas. Olha, se Yehoanã teve lá, o grego é batismo, o hebraico teve lá é mergulho, imersão. Né? Então, ao invés de chamar João Batista, eu chamo Yehoanã teve lá, né? Ele mergulhava os pecadores, mulheres, homens, pecadores, bêbados, ladrões, prostitutas, né? No rio Iardém, em hebraico, ou rio Jordão. Né? Você tem que falar em hebraico e latim para você entender, né? Que eu não quero fazer confusão na mente de ninguém, né? Eu quero pregar clarinho, 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 como a luz do sol. É tão bom enxergar, né? Ver as coisas, né? Minha pregação, ela é recusada, ela vai fazer 4 anos, agora dia 12, ela não tem um convertido. Eu nem sei se minha pregação vai fazer convertido, porque o homem tem que usar vestido, gente. Ninguém vai querer usar vestido. Será que é só eu, não? Olha a aula do meu vestido. Para ser chamado de judeu na rua, para ser chamado de árabe, de muçulmano na rua, ou nas piadas, ser chamado de mulher, não? Você é mulher para usar vestido? Eu não vou repetir aqui as piadas que eu escuto na rua, mas é insulto, não? Mas até isso hoje é necessário passar, não? Felizes. Está lá numa das... É a última das bem-aventuranças, né? Quando por minha causa, por causa da palavra de Deus, forem insultados, mentirem, caluniarem contra vós, né? Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, recompensa nos céus, né? Então hoje, se um homem usar a túnica, ele vai ter que ouvir crítica, né? Tem gente que fica louco. Tô andando de bicicleta ali, ele para o carro e começa a berrar, gritar. Acho que nunca vi um homem de vestido, não? Você me entende? E isso aqui é a roupa, porque todo reavivamento, e esse é o último reavivamento, é o último avivamento. E esse vai mexer com o guarda-roupa, né? Até dos homens, né? Vai mexer no vestuário, nas roupas dos homens, vai colocar homens para usar túnica, vai colocar as mulheres para usar túnica e usar... Mulher casada, que casou virgem com homem puro, que nunca fez sexo com mulher nenhuma, vai colocar o véu para usar o véu na rua, como no bairro Mecharim, em Jerusalém, as mulheres dos ultra-ortodoxos saem na rua com um véu, elas não mostram um fio de cabelo como Rebeca, em Bereshit, Gênesis 26. Ela vê o esposo lá, Isaac, desce do camelo, Eliezer, servo de Abraão, foi longe para trazer a noiva, a esposa, né? E o ar livre ali em público, ela coloca um véu, diz a Bíblia, né? Mulher casada, colocou um véu, 1 Coríntios 11, versículo 10, esse sinal dos malaches, dos anjos, e mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. E se a mulher, versículo 3, 4 e 5, não se cobre com um véu, mande ela cortar o cabelo. Mas hoje eu não preciso mais mandar a mulher cortar o cabelo. Todas as igrejas, as mulheres cortam o cabelo, na Batista, na Universal, agora na Deus e Amor, até no Tabernáculo, que segue a mensagem de William Branham. Ninguém segura a tesoura, a mão da mulher, não. A rebeldia, né? A rebelião na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Metodista. Paulo disse, 1 Coríntios 11, se a mulher não usa o véu, mande ela cortar o cabelo. Está aí uma coisa que eu não preciso mandar. Já está tudo cortadinho, né? E se para a mulher é indecente ela cortar o cabelo ou rapar a cabeça, que ela se cubra com o véu. Mas entenda, lá em Jerusalém, Jerusalém, a mulher casada sai com o véu, em público, né? A mulher noiva trança o cabelo. Os rabinos lá da sinagoga mandam elas trançar, quem está noiva. As solteiras andam com o cabelo solto. Eu estou de acordo com as solteiras andar com o cabelo solto, mas eu estou em desacordo mandar uma mulher noiva trançar o cabelo, porque em 1 Timóteo, Paulo proíbe a mulher de trançar o cabelo. O irmão Branham autorizou as mulheres trançar o cabelo. O irmão Branham disse assim, quem trançava o cabelo lá nos dias lá de... O irmão Branham pregava Jesus, eu preguei Yeshua. Eram as mulheres prostitutas. Mas hoje... Você, irmã, aqui do Tabernáculo, Branham, Jeffersonville, Estados Unidos, pode trançar. Hoje, trançar cabelo, o William Branham dizia, já não caracteriza uma mulher prostituta, mas eu estou em desacordo com o William Branham. Acredito que o irmão Branham foi um profeta, mas não concordo com o irmão Branham. Eu concordo com Paulo, que é pecado a mulher trançar o cabelo. Não vai haver argumento que vai mudar a minha ideia. Eu não vou mudar de ideia, porque eu não posso alterar as Escrituras. Se a Escritura disse que é pecado
A mulher trançar o cabelo, pronto, é pecado. Pouco me importa o que o Mombrana falou. Oh, mas você disse que crê no Mombrana? Creio. Mas eu não sigo ele. Já segui. Já preguei a mensagem de William Branham há 17 anos quase. De 95 a 2012. Né? Eu não tenho mais que pregar a mensagem de William Branham. Agora, eu resolvi pregar o que Paulo pregou. Olha, Yehoshua, estou lendo a Bíblia, precisa ficar no céu até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Então eu posso fazer uma pergunta aqui, não? Quem vai restaurar todas as coisas? Quem restaurará todas as coisas? Que pregação é essa que vai restaurar todas as coisas? Você me pergunta assim, ô pregador goiano de Goiânia, Goiás, André Luiz Nunes, sua pregação é a restauração de todas as coisas? Eu vou responder, não. Não sou eu. Isso aqui é Elial. Não era o William Branham. Se o William Branham fosse Elias, de Malaquias, na sua Bíblia é Malaquias 4, 5 e 6. Na minha Bíblia fala de Elial vindo em Malaquias 3, versículo 22 e 23. Se o William Branham fosse Elias, mas o senhor já teria vindo, porque tem 60 anos que o Mombrana morreu. A Mombrana começou a pregar em 1911, começou a batizar, a pregar lá em Jeffersonville, depois que a igreja batista do Dr. Roy Davis, que era da Ku Klux Klan, né? Pegou fogo, mais ou menos assim, acho que uns 500 pessoas, me parece, 11 de junho de 1933, pediram para o William Branham ser o pastor deles. Então o William Branham teve que levar para as águas do rio Ohio e ali batizar. Inclusive quando ele batizava a 17ª pessoa em 11 de junho de 1933, a coluna de fogo pairou sobre o rio e só ele ouviu, né? As pessoas desmaiavam, pulavam dentro do rio Ohio, outros corriam. A notícia lá, o jornal divulgou até no Canadá, né, dos Estados Unidos para o Canadá, a voz falou como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo. Você carrega uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo, não? Você entende, né? Mas antes a voz falou, olhe para cima. Mas o William Branham já estava acostumado com aquela coluna de fogo, não? Ele nem tomou um choque, um susto, não? Mas as pessoas que viram ali, desmaiaram, correram, pularam dentro d'água, tentaram se esconder, não? Hoje eu diria que era um OVNI, não? Um disco voador, um alienígena, não? Do jeito que a ciência está hoje, não pode ver um fenômeno no céu, não? Não pode ver um drone, já diz que é ET, não? Mas ali era algo sobrenatural. A voz não diz que o William Branham tinha toda a mensagem, diz que ele carregava uma mensagem. É igual uma torta. Eu compro uma torta, te dou uma fatia, dou outra fatia para outra, outra fatia para outra, outra fatia para outra. Vou dar uma fatia. David Livingstone tinha uma fatia, Hudson Taylor tinha uma fatia. David Livingstone na África, Hudson Taylor na China, William Carey na Índia tinha uma fatia. Adoniran Judson na Birmânia, hoje a atual Mianmar, tinha uma fatia. Billy Sudan tinha uma fatia. Dwight Moody em Chicago tinha uma fatia. Lutero tinha uma fatia. Calvino tinha uma fatia da torta. Zwingli, Ulrich Zwingli na Suíça tinha uma fatia. Tanta gente, né? William Branham tinha uma fatia, não a torta toda, viu, Branhamista? Se ele tivesse restaurado tudo, o mundo já teria acabado, porque 60 anos, hoje, da morte de Mombrana, que morreu em 24 de dezembro de 1965, é uma geração e meia, porque uma geração é 40 anos. Como é que se explica o mundo não ter acabado? 60 anos, uma geração e meia. Porque o William Branham não era Elias, achou que era. Como o doutor Alexander Dowie, que morreu vestido no manto de Elias, ele usava um manto, né? Ele criou uma cidade, foi em Chicago, Washington, chamado Zion. Tanto de gente que ele ganhou com cura divina, né? O Mombrana disse que ele era um homem de Deus. O Mombrana foi pregar lá na cidade de Alexander Dowie, que morreu enterrado no manto de Elias, que dizia ser Elias. O Mombrana, quando chegou lá, dizia Alexander Dowie profetizou a respeito de mim, né? Havia mesmo uma profecia. Até os mormons tinham profecia com o nome Branham. Tanta gente tinha profecia. Nos Estados Unidos lá, coisas sobrenaturais mesmo, confirmando o trabalho, a obra que o William Branham viria fazer como fez, mas o Mombrana só tinha uma fatia do bolo. E eu digo, nesta hora, você pode dizer, mas você é um irresponsável em dizer que a última fatia do bolo, o último biscoito, bolacha do pacote é a sua pregação. E não haverá mais convite, aviso, advertência. Depois desta pregação, ache ruim, ache bom, concorde, discorde, acredite, não acredite, eu estou com a última fatia do bolo, da torta, né? Com a última pregação. E não vou obrigar ninguém a acreditar. Eu não vou comer a mente de ninguém.
igual o Cacu Felipe faz, igual... porque depois que o Mambrana morreu, a mensagem Mambrana virou religião de segunda mão, virou ismo, né? Aí os pastores comem a mente dos outros. É tudo zumbi, sem cérebro, sem inteligência, sem pensamento, sem raciocínio, sem memória, sem emoção, sem intelecto. Comeram os pastores. Eles se põem para brigar por eles, homens adúlteros, pedófilos, criminosos, corruptos, claro, milionários, ricos, não? Ou seja, gordos, barrigudos, trabalhando só com o gogó, só na falácia. Luiz Mendes, Sebastião Machado, Eliú, Jonas Pimentel aqui, Jair Flores, Adil de Souza Sena, Adalto Vitória aqui em Brasília. Eu estou falando de nível de branamista, não? Porque de nível de Assembleia de Deus, eu sei aí, estou ouvindo, que tem pastor que ganha 400 mil reais de salário e paga 80 mil para os seus auxiliares, né? E os auxiliares faltam derreter igual manteiga, né? Perante os líderes, né? Quando um líder fica velho e não entrega o cajado, até no banheiro, se o líder entrar para fazer número 2, eliminar, ou fazer número 1, urinar, né? Os pastores auxiliares entram com o líder velhinho, com o cajado na mão, que ele é o presidente da igreja, né? E ele ainda vai decidir para quem não vai passar o cajado. E ele não sai do banheiro mostrando a roupa íntima, né? A cueca ainda, né? Porque os auxiliares não deixam, né? Cuida muito bem da imagem do patrão, né? É isso, e Yoshua precisa ficar no céu até que chegue a restauração de todas as coisas. Ô pregador André Luiz, já que você está pregando as 13 cartas de Paulo, os mandamentos que Achali, Shaul, o apóstolo Paulo trouxe, essa restauração aí, de tudo, quem vai fazer ela? É o grande profeta Elial na minha Bíblia de Jerusalém, Malahim 3, 22 e 23, não? Lembrai-vos, ele não vem sozinho não. Ele vem com Moshe. Lembrai-vos da lei de Moshe, Moisés, meu servo, a qual lhe dei em Horeb, e eis que eu enviarei o grande profeta Elial. Só que lá, no verso 23, diz que, quando diz assim, converterá o coração dos pais aos filhos, essa escritura está em Lucas 1,17, quando o Malachi, o mensageiro, o anjo Gabriel, entrou lá no templo, lá era serviço sacerdotal lá do Zacarias, o pai de, se fala João Batista, mas é Joanã. E falou, sua mulher avançada de idade, Isabel, ela vai dar à luz um filho, eu quero que você coloque o nome de Ieruanã. O Malachi Gabriel nunca falou, põe o nome do menino de João. Como? Se o hebraico não tem a letra J. Aí você vê a mão suja da igreja romana, latina. Nunca o anjo Gabriel, o Malachi, disse, põe o nome da criança, do seu filho, Zacarias, de João. Ele falou Ieruanã, gente. Mas a mentira... o Jota tem 501 anos, desde 1524, o Papa Leão X enviou Jean J. Tricino para a Alemanha, lá no ano 1524, Lutero estava vivo, viu, na Alemanha. Esse embaixador da Igreja Católica modificou a fonética da letra I para o J. Agora, uma mentira de 500 anos, eu estou pregando aqui que o nome é Ieruanã, que o J não existe no hebraico, você nem examinar vai, você vai dizer que eu que estou mentindo. Eu estou pregando aqui que o nome que salva é Yehoshua, embora o nome mais popular no Google, na internet, na inteligência artificial, é o nome de Jesus, é o mais citado na internet, mas é uma farsa, é um nome italiano, latim, você vai dizer que eu estou mentindo. Agora pensa comigo, a salvação é para poucos, pensa comigo, o verdadeiro nome que salva não ia estar assim a preço de banana não, não ia estar assim barato não, fácil não. Deus não permite a salvação ser tão fácil assim. Você pregar Jesus, Jesus pertence à igreja romana. E agora você vai morar no céu pregando Jesus? Ah, mas não vai mesmo. Não vai entrar ali mesmo. Quem vai entrar ali tem que ter nome, e nome tem que ter pelo menos trigrama, porque Yehu, Shua quer dizer salvar. Yehu no hebraico é Yud He Vav. O tetragrama é Yud He Vav He, a letra Re. O H aparece duas vezes, YH, WH. Considerando que o filho tem as 3 letras, né, já que o H aparece 2 vezes, é YH, W, Yud, He, Vav. O nome do pai está no filho. Porém, quem crerá? Não? Então, para mim, quem vai fazer essa restauração, gente, é Elial. Não? E essa restauração, ela termina em Jerusalém, Jerusalém. Porque, você fala de João Batista, mas Joanã teve lá, ele converteu o coração dos pais aos filhos.
Porque André, o meu xará André, apóstolo, Achalia, ele era discípulo de, você fala João Batista, mas o Anan teve lá, ele era irmão de Shimon Kefa. Você fala Simão Pedro, Shimon Kefa, e ele levou, você fala Pedro, ele levou o Kefa para seguir Mashiach. Além de que o Yehoanan, irmão de Tiago, também foi. Então, os pais, os 12 apóstolos, que em Matitial 19, 28, a Bíblia diz assim, eles, os 12 apóstolos, se sentarão em 12 tronos, julgarão as 12 tribos de Israel. Eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Nota que, você fala Pedro, mas Kefa, lá em Gálatas 1, Gálatas 2, os irmãos que criam no Mashiach, guardavam sábado lá em Jerusalém, circuncidava Brit Milá, pagava dízimo, porque Mashiach mandou pagar dízimo em Matitial, Mateus 23, 23, de tempero, endro, cominho, hortelã, coisa que Paulo nunca mencionou nas 13 cartas. Ontem eu estava vendo um rabino, ele não fala Jesus, ele fala JC lá de Israel, e sendo entrevistado, era um debate, né? 2 contra 1. O rabino acabou com aqueles 2 debatedores. Ninguém ganha de um rabino. Ele nem usou o Novo Testamento, porque ele não crê no Novo Testamento. Ele só crê no Velho Testamento. E a Bíblia dele lá só tem 24 livros, viu? Ataná. Ele acabou com os evangélicos ali, os cristãos, né? Eu prestando atenção no debate, o rabino explodiu os 2 debatedores. Não deram conta, gente. Na atualidade, eu esqueço o nome desse rabino, é o mais sábio lá, considerado lá para derrubar em debate, né? Ele dizendo que o cristianismo é falso, o rabino. Ele dizendo que o Islã é mais verdadeiro do que o cristianismo. Porque os muçulmanos rezam 5 vezes por dia, os judeus 3 vezes, né? Os muçulmanos não comem carne de porco. Os judeus também não comem carne de porco. Ele mostrando a semelhança do Islã com o judaísmo, sinagoga, e descartando o cristianismo. Aí teve uma hora no debate lá, que esse que dizia que era cristão, que cria na Imaculada Conceição da Virgem Maria, até debateu, mas o rabino acabou com esse cristão. Aí tem uma hora que ele fala uma aberração, esse cristão diz assim, eu não acredito em Paulo. Ele fala nos nomes ruins lá. Esse que Paulo não pregou, não repetiu a mensagem de Jesus, né? Que as cartas de Paulo é totalmente diferente do que, segundo ele lá, Jesus pregou, né? Eu não estou explicando aqui para você que Mashiach, Yehoshua, a qual você chama de Jesus, mas não é Jesus, é Yehoshua. Em Mateus 23, 23, Matitial 23, 23, ele mandou pagar dízimo de tempero, endro, cominho, hortelã, e não omitir, não faltar misericórdia, o juízo, na sua Bíblia fala fé, mas é emuná, né? Você está a me entender? No entanto, quando você lê as 13 cartas de Paulo, que eu já citei aqui, de Romanos a Filemão, aonde Paulo mandou pagar dízimo de tempero, como Mashiach deu ordem. Ele disse, eu quero que vocês paguem o dízimo do hortelã, do cominho. Pague dízimo de tempero. Está escrito. Ele mandou pagar dízimo. E por que Paulo não repetiu essa escritura? Por que Paulo não fala de Lázaro? Paulo não fala da mulher samaritana? Por que Paulo não fala dos 10 leprosos? Por que Paulo não repete as histórias dos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe por quê? Porque Yehoshua disse em Matitial, Mateus 10, 5 e 6, eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem, você fala Jesus, mas não é Jesus, é Yehoshua. A mensagem do Filho, do Criador, Yehová, Yehoshua, era só para os judeus, veio para os seus. Quando os seus o rejeitam, aí ele envia Paulo para as nações, para quem não estava esperando salvação. Mas sua pregação ali, os 3 anos e meio, que inclusive estava cumprindo a 70ª semana de Daniel, de número 70, só a parte A, né? 70 semanas, Daniel 9, 7, para o teu povo, Daniel, o povo de Israel. Então o Mashiach, já que a 70 semanas é para Israel, o Mashiach prega 3 anos e meio para Israel, como Elias, Elial e Moshe vão pregar 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, só para os 144 mil israelitas, Apocalipse 7, 12 mil de cada tribo de Israel, Apocalipse 14, os 144 mil e o cordeiro de pé no monte Sião. Só foi enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que Paulo não prega dízimo. Paulo não tem obrigação de pregar dízimo. Não é que Paulo desfez do que Yehoshua pregou, mandando pagar dízimo de tempero, endro, cominho, hortelã, pague o dízimo. E Paulo nunca coloca isso nas 13 cartas.
É porque Paulo entendeu que Yeshua, a qual você chama de Jesus, Jesus está errado, é um nome que quer dizer porco da terra, né, em latim, italiano, romano. O que Yeshua pregou era só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Leia Atos 11, quando mataram Estevão, os judeus, irudinhos, hebreus, israelenses, aquele lá, fugiu para o Chipre, para a Fenícia. A Bíblia diz lá em Atos 11, eles não pregavam para os gentios, mas procuravam os judeus. Os irudinhos na Fenícia, no Chipre, pregavam a palavra só para os judeus. Então, os 12, Achalia, Kefa, que você chama de Pedro, e Evanã, que você chama de João, Jacó, que você chama de Tiago, André, Bartolomeu, Filipe, eles podiam ir pregar no mundo todo, em todas as nações do mundo, porque todo lugar tinha judeu, gente, espalhado. Você entende? E a Bíblia diz em Atos 11 que lá no Chipre e na Fenícia são dois países estrangeiros, a ilha do Chipre, né? E a Fenícia, eles só procuravam judeus, irudinhos, hebreus, israelenses, para pregar a palavra. Eles não pregavam, não tem quem fizesse eles pregar a palavra para os gentios, né? Sim, teve a ocasião de Atos 10 que Kefa viu o lençol lá, tinha porco, tinha aqueles animais imundos, mata e come. E, Senhor, eu nunca comi coisa tão imunda, impura. E Deus diz, não chame impuro que eu purifiquei. Aí só houve aquela exceção que ele entrou na casa de Cornélio lá, o centurião romano, e pregou, mas depois daquilo lá já não prega mais para gentios. Só houve aquela ocasião. Veja que quando os de Tiago chegam lá em Gálatas 2, os da circuncisão, porque mesmo crendo em Yeshua, no Novo Testamento eles praticavam dízimo, guardavam o sábado. Que os adventistas apontam assim, eu vou provar que os cristãos guardavam sábado. Eles nem cristãos eram, eles eram talmidim. Esse nome cristão, que eu até desconfio, porque lá em Atos 16, 21, não se pregava Cristo, era Machia. Então eles tinham que ser chamados de Machiane. Isso aí também já é a mão suja da Igreja Católica, né? Em colocar Cristo, colocar Jesus, colocar cristão. Eles pregavam Machia, os apóstolos estavam vivos, pregando lá na Grécia, em Antioquia, né? Na atual Turquia, né, hoje. Eles pregavam Machia, não pregavam Cristo. Não, os apóstolos estavam vivos. Pregavam Machia, em hebraico, né? E nome não se translitera, mesmo se eles falassem grego, na hora do nome eles não aceitariam transliterar Yehoshua para Jesus, Machia para Cristo. Não pode transliterar nome, não pode transliterar o nome de um homem. Se Donald J. Trump vier ao Brasil, eu duvido que vai transliterar o nome dele. Se Giorgia Meloni da Itália vier aqui, quantas vezes Emmanuel Macron veio no Brasil, Vladimir Putin? Ninguém nunca, Benjamin Netanyahu, não é nem Benjamin, porque não tem J, é Benjamin. Ninguém nunca transliterou o nome do primeiro-ministro de Israel. Para com isso, gente. Não pode, eu viajei. Eu estava contando aqui agora, estou escrevendo minha biografia aí no Facebook, 15 países. Costa Rica, Peru, México, Honduras, Equador, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Gana, África do Sul, Costa do Marfim. 15 países, todo lugar, mesmo em língua inglesa, francesa, espanhol. Meu nome sempre foi André, eu nunca vi mudar meu nome em 15 países que eu fui chamado, né? E por que vocês vão aceitar transliterar o nome Yehoshua Mashiach, que é o nome que salva, é o único nome debaixo do céu? Não pode. É o nome que está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, das águas, né? Em qualquer lugar. Não pode transliterar, você me entende? É por isso que essa pregação minha, eu estou pregando o nome hebraico, que é o nome que salva, é a mesma coisa que Elial, isso aí eles vão pregar para os filhos. Converter os filhos de volta aos pais. Quando Elias vier pregar para 144 mil, ele vai dizer, Kefa nunca pregou Jesus. Eles pregavam Yehoshua. Aí os 144 mil vai receber. Porque se você pregar Jesus para um judeu, um irudim, um hebreu, um israelense em Jerusalém, Jerusalém hoje, ele vai dizer, não dá para crer não, Jesus aqui no hebraico é cavalo. Jesus no latim é porco, e Jesus aí criou cruzadas, inquisição, fogueira, matou demais da conta. O Jesus do cristianismo assassinou demais da conta, ele não pode ser verdadeiro não. O judeu não engole Jesus, mas os judeus aceitarão o nome do Cordeiro, e Yehoshua Mashiach. Quando Elial vier pregando, trazendo os filhos de volta aos pais, aí eu digo e posso dizer, essa será a restauração final. A restauração final é trazer o remanescente de Israel, 144 mil, a palavra que os 12 achalias, apóstolos, e eles vão sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Não tem como Pedro ter sido Papa de Roma. Pedro não vai julgar os romanos, não. Quem julgará os romanos é Paulo.
Romanos 2, a minha Beth Sorá, Boas Novas, vai julgar os segredos, não só dos romanos, mas de todos os homens e mulheres, os segredos ocultos. Você morreu sem confessar pecado, não? Você vai morrer com pecado oculto, olha o perigo. Você não terá salvação. Salomão disse em Provérbios 26, aquele que confessa os seus pecados, e é oculto, viu, os segredos. Você resolve, mulher. Se você vai morrer com o segredo da infidelidade, do adultério, é em vida e vai, você mesmo vai jogar sua alma no inferno, na hiena de fogo. Você resolve isso aqui, viu, mulher? Eu estou pedindo. Você resolve, homem. Se você vai morrer com o segredo de adultério, infidelidade, e você mesmo, homem, jogará sua alma no inferno, na hiena de fogo. Ou se você vai confessar. Você tem que resolver aqui, porque Paulo disse que a minha Beth Sorá, Romanos 2, vai julgar os segredos de todos os homens, né? Romanos, gregos, americanos hoje, brasileiros. Porque a mensagem de Paulo é eterna. É o evangelho eterno, o evangelho é grego, o Beth Sorá, boas novas eternas. Por isso que eu estou pregando a mensagem de Paulo, a Beth Sorá, as boas novas. Porque só há um evangelho, uma Beth Sorá, boas novas. E é eterno, é eterno. E é o que eu estou a pregar aqui nesta hora. E as pessoas não estão acreditando, porque a mulher tem que lavar os pés dos homens. O Mambrana colocou a mulher para lavar os pés das mulheres na Santa Ceia, depois do pão e do cálice do vinho, né, no tabernáculo. Em Jeffersonville, todos os branamistas fazem isso. E acham que isso está certo. Até eu, quando estava no tabernáculo, eu era pastor, eu tive lá quase 17 anos, eu disputava com um assembleano e provava que tinha lava-pés na Bíblia. Olha aqui, as mulheres lavam os pés na ceia do tabernáculo, na pregar uma mensagem de Mambrana, o pastor lava os pés, os homens lavam os pés uns dos outros. Porém, hoje eu mudei. Hoje eu digo que você fala João, mas é Joanã 13, ou Matitial, Mateus 26, na Santa Ceia, nem mulher havia. As mulheres não participaram da Santa Ceia, o pão e o vinho. E Machia não tinha mulher para ele lavar os pés, naquele cenáculo lá, onde ele fez a ceia. Esse pão é o meu corpo partido, que eu vou partir por vós. Né? Esse cálice é o meu sangue da nova aliança que será derramado em favor de muitos. As mulheres não participaram da ceia. Quando ele vai lavar os pés, não havia mulher ali para a bacia, para a água na bacia, para a toalha. Ele lava os pés dos 11, porque Judas foi embora. Vendei a João por 30 moedas de prata. Judas Iscariote, Judá Iscariote, estava cheio do Satanás, do demônio. Então não tinha mulher. Você, branamista, que me veio pregar nesta hora, só esse ponto, que eu estou a pregar, que Mambrana equivocou, errou. Talvez ele deu o melhor do entendimento dele, mas está errado. Porque quando você lê 1 Timóteo capítulo 5 ali, no 10, Paulo manda as mulheres lavar os pés dos varões, dos irmãos, dos santos. A Bíblia não fala as mulheres santas, como Sara obedecia a Abraão, mulheres santas. Então os santos é os homens, como Abigail. Lá, acho que Samuel 25, 26, foi para lavar os pés dos valentes lá, os soldados do rei Davi, não? Aqui agora no Novo Testamento, Paulo e Timóteo era grego, portanto ele era judeu pela mãe, que era judia, mas o pai era grego, ele era judeu e europeu, que é a Grécia na Europa. Ele implanta, Paulo, através de Timóteo, implanta, coloca o lava-pés para os gregos europeus realizarem. E por que eu não traria o lava-pés hoje para as mulheres da América do Sul, do Brasil, fazer? E por que eu não diria hoje às mulheres que estão no tabernáculo aqui em Goiânia, tem umas 3.000, né? Vocês estão errados em lavar pé de mulher. Na Bíblia, Paulo mandou lavar os pés dos homens. Porém, qual a resposta que eu vou ouvir das mulheres hoje? Elas vão dizer, é misógino. Você está menosprezando as mulheres. Eu? Com as palavras de vida eterna? Porque as palavras das Escrituras contêm vida eterna. São palavras de vida eterna. Como que eu estou sendo misógino? Você quer humilhar nós, as mulheres? Hoje nós estamos empoderadas. Estamos empoderadas. Somos senadoras, prefeitas, governadoras, deputadas, vereadoras. Só falta chegarmos à presidência da República do Brasil. E você vem com esse negócio misógino de ter que cobrir a cabeça na rua, no ônibus, no supermercado, no centro da cidade, sem mostrar um fio de cabelo. Isso é doutrina de Mohammed, de Maomé, do Irã. Não é doutrina de Maomé. Maomé nasceu no ano 632 depois de Paulo, gente. Depois de Yahushua Mashiach. O Corão começou no ano 730 depois de Yahushua Mashiach, depois de Paulo. O Mohammed que copiou, plagiou o véu de Coríntios capítulo 11, que tem 15 escrituras sobre o véu. E plagiou e ainda fez mais forte, colocou burca, né, a Sharia,
os muçulmanos radicais, no Paquistão, no Afeganistão, só pode mostrar, nem o olho mostra, porque é um tecido tipo uma gradezinha, né? A mulher não mostra nem o olho, né? Paulo não colocou burca em ninguém. Não, Paulo não colocou burca, ele colocou o véu na mulher casada, que casou virgem, com um homem puro que nunca fez sexo com mulher. Isso quer dizer que a mulher que perdeu a virgindade com um homem e rabichou, amigou, enrolou, embora aqui diz que casou com outro homem, ela não é obrigada, ela nem deve usar véu. O véu é só para a mulher que casou virgem. Eu não estou dizendo que uma mulher que fez prostituição, perdeu a virgindade com um homem e rabichou com outro homem, que ela está perdida, ela pode ser salva, mas ela não pode usar véu. Que o véu é para a mulher casada, com matrimônio, né? Não estou dizendo, então a mulher não vai poder usar o véu, está perdida. Não estou dizendo isso. Véu é só para mulher que casou virgem. Um homem puro, que nunca tinha feito sexo com mulher nenhuma, o nome disso é matrimônio na Bíblia. Respeitoso entre todos vós seja um matrimônio. E o leito conjugal, a cama do casal sem mancha. Os adúlteros e fornicários, Jeová Deus os julgará. Morre nessa condição. Porque eu não estou nem restaurando tudo, eu não sou restaurador de tudo. Nem William Branham foi, embora os branhamistas pregam que William Branham é o restaurador. O restaurador de tudo é Elial, é o Elias. De Malahim 3:23, na sua Bíblia é capítulo 4, versículos 5 e 6, branhamista. Não era o William Branham, não era o doutor Dower, Alexander Dower. Esse virá para os israelenses, para as 12 tribos de Israel. Esse pregará como pregou os 12 apóstolos. Que vão se sentar em 12 tronos, Mateus 19:28. Matitial, leia lá. Tem nada a ver com gentios. Nós, os gentios, hoje, só temos que voltar a essa doutrina. As 13 cartas que Paulo pregou, só isso. A restauração não é comigo. É com Elias, Elial. Em hebraico, ele não vai ser nem chamado de Elias. Lá em Israel, ele terá nome hebreu. É o mesmo que subiu na carruagem de fogo com um cavalo de fogo. Eu vi, num sonho. Quando eu estava construindo um barracão numa chácara minha ali, numa visão noturna, ele tem, esse que vem, ele tem barba branca e cabelo branco. E quando ele caminha, a arca da aliança caminha junto com ele, sobre a cabeça dele. E eu fiquei olhando e como que um homem de barba branca, cabelo branco, consegue carregar a arca da aliança se é vários homens? Depois eu vou ver quantos levitas carregavam a arca da aliança no ombro, porque Davi, o rei Davi, colocou a arca da aliança num carro de boi, a arca inclinou para tombar, para cair, e um valente de Davi chamado Uzá pôs a mão na arca para impedir a arca de cair no chão, e Deus o fulminou, matou na hora. Depois Davi corrigiu, mas se ele tivesse consultado o profeta Natan teria dito, não põe no carro de boi não, põe nos ombros dos levitas. Davi não consultou o profeta, aí errou, custou a vida de um valente, né, Uzá, né? Você me entende? Porém, são muitos levitas para carregar aquele objeto, porque o objeto é grande. Aí eu vi aquele homem de barba branca, cabelo branco, sozinho carregando. Ele não carregava, ele andava, e a arca da aliança, na visão noturna que eu vi no sonho, visão noturna, onde ele ia, a arca ia atrás dele. Assim, sobre a cabeça dele. Ele andava e a arca movia. Ele andava um pouco, a arca movia. A arca é grande, gente. E eu fiquei pensando, como que ele consegue, né? Velho, cabeça branca, barba branca. Aí no sonho ou visão noturna, o celular desse homem apareceu bem na minha mão, assim, na minha mão, e tocou, e eu atendi, e era uma mulher do outro lado da linha falando em inglês. Eu não entendi o que ela estava falando. E eu respondi em espanhol, eu não conosco. De repente, um homem do outro lado da linha começou a falar em espanhol, e eu comecei a falar com ele, né? Então, eu entendo muito bem essa visão noturna, né? Muito bem, eu sei muito bem o que eu estou a pregar nesta hora. Então eu estou aqui para dizer que está restando ainda a restauração de todas as coisas. E Elial, Matitial 17, versículo 11, Machia respondeu, Elial virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não faz a confusão. Ele está dizendo que virá no futuro. A mesma coisa de Atos 3:21. Que eu li aqui, quer que eu leio? Veja que Matitial 17, Mateus 17:11, é a mesma coisa de Atos dos Apóstolos, Atos dos Achalias 3:21. Machia disse lá, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui em Atos 3:21 diz assim, e Yehoshua precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão restauradas. Elias virá futuro.
Elial, e restaurar todas as coisas. Aqui diz que enquanto tudo não for restaurado, e ainda falta terminar essa pregação que eu estou pregando, aí depois é os 144 mil, aí terminou tudo. Ainda tem a vez, tem mais 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias para Elial pregar por 144 mil. Você me entende? E ele é que vai restaurar tudo. Aí no verso 12, Machê diz assim: mas digo-vos que Elial já veio. E fizeram dele o que quiseram. Entenderam que era João Batista. Mas Jehoanã Batista, que se chama João Batista, ele só converteu o coração dos pais aos filhos. Falta dos filhos aos pais. E aí Israel tem 144 mil. Hoje, nos 15 milhões que moram em Israel, lá Jerusalém tem 1 milhão, né, de habitantes. Tem que ter 144 mil. E eles só vão se manifestar, William Branham diz, depois da construção do terceiro templo, porque eles vão entrar, eles vão aceitar aí o Dao, o anticristo, a besta, o anticristo muçulmano, não? Eles vão entrar no ecumenismo aí, onde vai entrar, não vê lá em Dubai, no Emirados Árabes, não tem uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita lá? Esse terceiro templo, ele vem com isso aí, vai juntar tudo, fundir tudo. A besta vai reinar sobre tudo. Judaísmo, sinagoga, a besta é islâmica, islamismo, mesquita e cristianismo católico, protestante, evangélico, pentecostal, igrejas cristãs. Vai fundir, até os 144 mil vai entrar nessa coisa lá. Aí o Elial vem e tira eles. E manda eles para onde? Tira eles de Jerusalém, Israel. Daniel 8,42 diz que vai enviar eles para Apocalipse 12, né? A mulher vai receber 2 asas da grande águia e voar para o deserto. Para Daniel 11,42, para a Jordânia, onde estão os filhos do Edom, Esaú, Esaú, Moabe e Amon. Isso é a Jordânia, a qual Daniel 11 diz que é o único país do Oriente Médio que vai escapulir das mãos da besta. Por causa dos 144 mil da mulher, Israel, dos remanescentes, que vai ter que sair de Jerusalém, de Israel, porque a besta vai, o homem do pecado, da iniquidade, vai se sentar lá no Monte Sião, lá no Monte Moriá, no templo, e vai reinar a partir dali. Eu não estou a pregar errado. Eu quero terminar, eu poderia falar muitas coisas, embora possa ser que eu estou repetindo coisas que eu já preguei, mas não faz mal. Repetir é vida, não? Recordar é viver, não? Não faz mal. Eu vou ler um parágrafo aqui da mensagem do profeta William Marion Branham, não? Você entende? Aí eu vou encerrar. Tá aqui o parágrafo. É o parágrafo, na voz de Deus, é o parágrafo 64, gente. Da mensagem, o super sinal que William Branham pregou no dia 24 de junho de 1962. Um desses dias aparecerá um profeta que pregará a palavra original de Deus. Perfeito. Estou de acordo com William Branham. Porém, essa palavra original, para mim, é as 13 cartas de Paulo. Se o profeta da palavra original que vai pregar a palavra original for pregar as 13 cartas, eu estou de acordo. Porque a sã doutrina volta nos últimos dias e ela causará comichão, coceira nos ouvidos, porque as pessoas amontoarão falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores. Paulo diz assim, em outras palavras, vão pagar 400 mil reais de salário para pregar o que agrada, né? Engodo, engano, não? Amontoarão, vocês vão dar salário. Mestres, doutores, falsos profetas. Aí a sã doutrina chega, como chegou agora. Só que aí ela não agrada, né? Porque eu estou pregando aqui que se você vê um jogo do Brasil ou brasileiro da Copa do Mundo, você virou inimigo de Deus. Eu vi hoje o México... Aí é notícia, eu não estou assistindo o jogo. Eu estou te dando notícia. Diz que a seleção do México ganhou ontem, a comemoração foi tão forte. Eu vi no jornal que morreu 3 pessoas asfixiadas, né? Ou seja, a multidão apertou ali, morreu uma mulher, parece. Apertou tanto naquela comemoração que as pessoas morreram. Eu vejo o que o futebol faz. Morre! E aí a internet está mostrando um pastor lá em Feira de Santana que deu um infarto. Quando o Brasil virou o jogo, o coração desse pastor, tá aí a internet mostrando a todo instante, infartou e morreu. Se é verdade ou não, eu não sei, eu estou passando a informação. O futebol causa morte, né? Ainda vai morrer muita gente então, né? Porque cada jogo está morrendo, né? Já tinha morrido no jogo do Brasil em São Paulo, um homem lá na padaria, quando o Japão fez um gol, ele caiu da cadeira, bateu a cabeça no chão, ficou roxinho. Quando o SAMU chegou, não podia fazer mais nada, deu parada cardíaca respiratória, né? É o efeito da Copa do Mundo, né? Morre. Agora eu pergunto, já morreu esse tanto de gente, teve até terremoto na hora do jogo do Brasil, tem 60 mil pessoas aí debaixo dos escombros,
na Venezuela, por causa do terremoto. Eles vão parar a Copa do Mundo porque tem 60 mil pessoas que morreram na Venezuela, porque está morrendo torcedor em tudo quanto é lugar do mundo. Eles vão parar porque está havendo morte? A Copa do Mundo? Não vai nada, gente. Inclusive eu vi alguém comentando que falta compaixão no ser humano na Venezuela, né? Ao invés da imprensa destacar, mostrar, dar ênfase ao terremoto, dá mais ênfase aos gols da Copa, aos jogos da Copa do Mundo, a análise de jogos da Copa do Mundo do que o terremoto da Venezuela, que matou 60 mil pessoas, né? Os americanos que podem ter matado 100 mil pessoas, né? Porque a Venezuela é pobre, né? E não dá dinheiro. É a mídia, a internet, a televisão, destacar terremoto, que dá dinheiro. É jogo de futebol, é Copa do Mundo, né? Um desses dias aparecerá um profeta que prega a palavra original de Deus. Bem, se for as 13 cartas de Paulo, eu estou de acordo com o Mombrano. Fala de mim que vos fala do corte de cabelo, ou algo assim. Espere até que entre em contato com ele. Espere até ouvi-lo. Pensa que eu sou duro no que diz respeito à organização? Espere até que ele apareça. Agora, isso aqui eu vou diferir do Mombrana. Diz aqui, restaurará tudo que a lagarta devorou, né? Agora aqui eu já acho que é o Elias que vem por 144 mil, né? Porque lá em Joel, o livro de Joel fala de uma restauração, né? E Joel está escrevendo para o povo israelita, o povo hebreu, o povo judeu, o povo ihudim, como o Malaquias, Malahim, também está escrevendo para o povo hebreu. Ainda vem um profeta para o povo hebreu. Mas aí você está interpretando o que o Mombrana falou. Qual o problema? Qual o problema? E eu estou interpretando alguma coisa errada? Qual o problema de eu interpretar? Eu não estou interpretando nada errado, gente. Então eu estou encerrando a minha palavra nesta hora. Deixa eu só ver aqui. Eu postei aqui no Facebook, né? É isso mesmo. Olha aqui, o Criador, Jeová, único Deus e Pai, e seu Filho, Yehoshua Mashiach, o Salvador e Mediador, ele disse em Roanã 10:30, eu e o Pai somos. Somos é plural. Então não existe só o Pai, existe o Filho. Como façamos, desçamos, e quem irá de ir por nós é plural. Então lá o Criador, o único Deus, não estava sozinho. Estava com os malachos, os anjos, né? Como agora aqui em Roanã 10:30, eu e o Pai somos um. Lembrando, diz, não é igual esse dedo aqui, não. Existe o Pai e existe o Filho. Somos, é plural. Então que Deus único e Pai, Criador, Jeová e seu Filho, Yehoshua Mashiach, abençoe esta palavra nesta hora. Amém.